De paisagens áridas, selvagens, à beleza envolvente, onde os mistérios são muitos. A Terra Santa tudo comporta, como aqui em pleno deserto da Judéia. Um lugar onde se deu uma passagem sombria e heróica da história dos judeus. Nós estamos em Massada, uma fortaleza fincada entre o céu e a terra, onde se refugiaram 960 zelotes, um grupo de ativistas judeus, para escapar das legiões militares romanas. Içados a mais de 500 metros de altura, eles se sentem intocáveis. Mas os romanos são muitos e dispostos a tudo para aniquilar o bastião da resistência judia. Um lugar com fim incerto, que é atualmente o cerne de uma das maiores controvérsias históricas. No ano de 72, na paisagem lunar que envolve o Mar Morto, o silêncio dessa terra hostil é palco de uma repentina agitação. Uma legião de romanos aos milhares. Nós estamos em pleno deserto da Judéia. Um deserto árido, seco e quente. Aqui não tem recurso a mais de 20 quilômetros. Nenhuma vila vizinha. O que os romanos vieram fazer aqui? É o deserto que eles queriam. Se a legião marchava sob esse sol de rachar, não era a ermo. Ela tinha um objetivo preciso e certeiro. O que eles queriam é a fortaleza lá de cima e os zelotes que lá estavam. Os zelotes, uma comunidade judia radical, faziam resistência ao imperador romano Vespasiano. Para Roma, era impensável que ainda pudesse existir antros de resistência. Era então necessário conter todas essas células da revolta. Problema: para minar os rebeldes era necessário desalojá-los. Mas os zelotes haviam se refugiado em Massada já fazia 6 anos. Uma fortaleza impressionante içada a 500 metros de altura. Olhem essas muralhas, elas têm quase 1,20 m de largura. Imaginem que antes elas tinham cerca de 2 metros de altura e, além de tudo, elas rodeavam toda a fortaleza, contornando toda a volta de Massada, o que tornava Massada impenetrável e impossível de conquistar. Nesse lugar hostil, como se apresenta o deserto da Judéia, os soldados romanos conseguiram fixar seu assentamento e aguardaram pacientemente que comida e água ficassem escassas, mas os zelotes tinham um truque secreto. Nós vemos aqui uma cisterna que explica como os zelotes conseguiram sobreviver por vários anos nesse lugar tão árido e que permitiu aos zelotes justamente beber água quase que à vontade o ano todo. Comida e bebida em abundância. Se os zelotes pareciam desfrutar de condições confortáveis nesse lugar hostil, é porque Massada é muito mais que uma fortaleza. Assim que os zelotes chegaram nessa fortaleza, eles já encontraram tudo feito. Estava tudo ali. Já tinha 2 palácios, uma muralha fortificada, já tinha uma piscina. Ali, inclusive, já tinha um local para os soldados. Massada fora construída um século antes, a mando de Herodes, rei dos judeus. O lugar foi construído para protegê-lo de um eventual golpe de Estado. Um palácio real suntuoso, fortificado com 3 andares, com todo o conforto a seu dispor. Bom, agora a gente está aqui no piso inferior do Palácio de Herodes. E podemos ver na nossa frente as colunas, os afrescos, a riqueza, o esplendor. Só Herodes podia fazer uma coisa assim. Abrigados nessa fortaleza inacessível, os zelotes não temem muita coisa. Mas eles não contavam com a determinação da legião de romanos, que, apesar de tudo, vão decidir cercar Massada. O que a gente vê aqui é um dos acampamentos dos romanos, erguido todo em volta de Massada, todo em volta dessa fortaleza, para evitar que os rebeldes pudessem escapar. E os romanos iriam ainda mais longe ao identificarem o ponto fraco da fortaleza. Bom, eles então vão escolher o lado oeste, o lado mais baixo em altitude, contra um ponto que é gigantesco. E eles vão construir aqui uma rampa, com dezenas de escravos judeus que vão carregar pedras e vão remover também terra. Os romanos vão invadir essa fortaleza, massacrar provavelmente uma parte daquele povo, violentar as mulheres, abusar das crianças. É isso, é a última noite. Não existe mais nenhuma esperança. Está tudo perdido, está tudo acabado. Mas assim que a legião de romanos adentra a fortaleza, ela se depara com um espetáculo aterrorizante ao qual ela não esperava.
Eles dão de cara com um caminho de cadáveres, todos com as gargantas degoladas, o sangue escorrendo. Ninguém acabou escapando desse massacre coletivo. Ninguém sobrevive. Os romanos não fazem a não ser constatar os mortos. Os refugiados de Massada preferiram se matar. Para os zelotes, a opção de suicídio permitia que eles ainda mantivessem sua honra, além de ir até o fim com a sua ideologia. Isso é, de serem homens livres, de não caírem em servidão aos romanos. Mas essa versão dos fatos há de intrigar os historiadores. Como que aqueles judeus famosos por sua extrema devoção religiosa poderiam ter cometido tal ato contrário aos seus princípios? Segundo a tradição judaica, é proibido de infligir um ato contra a sua vida, e principalmente contra seus semelhantes. O ato de se suicidar é recriminável. Tal ato não pode ser justificado dentro da tradição judaica. Para contornar a proibição religiosa, os zelotes começaram degolando as mulheres e as crianças. Quanto aos últimos homens, eles recorreram a uma engenhosa solução. Os 10 últimos que ficaram organizaram uma espécie de sorteio. O que fosse sorteado cortaria a garganta dos outros 9 combatentes e se jogaria em cima de sua espada para acabar com essa terrível tragédia. Essa seria a história do massacre de Massada. Ao menos a versão fornecida por Flávio Joséfo, um dos mais famosos historiadores judeus da antiguidade. Bom, o único testemunho do que se passou dentro daquela fortaleza em Massada chegou até a gente por um historiador muito famoso que se chamava Flávio Joséfo em sua obra A Guerra dos Judeus contra os Romanos. Essa obra é um relato precioso porque só o Flávio Joséfo foi quem nos contou o que realmente aconteceu aqui. Ele é a nossa única fonte literária, historiográfica. É o único que conta essa história. Sendo o único relato, será que Flávio Joséfo é de fato confiável? Pois o relato do juízo final ainda indaga os historiadores. Ainda mais porque o homem foi acusado por seus compatriotas de colaborar com os romanos. O relato da tomada de Massada gera uma série de problemas porque o Flávio Joséfo conta a história, mas ele não estava presente em Massada. Ele já estava ali em Roma, morando fazia pelo menos uns 3 anos. Ele mora lá e tenta produzir queijo e repolho. Ele escreve para os romanos. Os vencedores têm a razão. Então, de certa maneira, ele é obrigado a dar conta dessa situação e, ao mesmo tempo, que ele tenta também defender seu povo. Ele é judeu. Como é que fazemos para dizer, bom, então esse é o único relato escrito e, ao mesmo tempo, ele não é de todo confiável? Flávio Joséfo não esteve, portanto, à sede de Massada. Podemos, assim, duvidar da veracidade do conjunto de seu relato. Se seus escritos deixam de nos dar a solução desse enigma, a ciência talvez possa nos ajudar. Agora, o que a arqueologia nos diz sobre a construção de Massada? Para começar, a arqueologia confirma que ela existiu. Nós encontramos dezenas de balas de canhão romanas que foram catapultadas pelos romanos do acampamento instalado em volta da fortaleza. Nós encontramos restos de flechas romanas e nós encontramos também 25 esqueletos que estavam entrepostos dentro da área norte da fortaleza, no palácio de Herodes. Não há por que duvidar da existência da fortaleza de Massada. Uma batalha com certeza foi travada aqui. Mas o que nos deixa perplexo é o fim dessa história. Entretanto, os indícios talvez confirmem a tese do sorteio entre os últimos soldados zelotes, que escolheria aquele que mataria todos os outros. Durante as escavações arqueológicas feitas em Massada, encontramos pequenos pedaços de cerâmica e sobre eles havia nomes inscritos, o que parece comprovar que pode ter mesmo havido um sorteio. Mas ainda assim, nada é certo. É interessante como teoria, mas esses pedaços de cerâmica a gente encontrou meio que em todo lugar, na maior parte dos sítios arqueológicos. É uma coisa meio comum no fim das contas. Mostra que estiveram lá, que provavelmente houve algum tipo de sorteio. Talvez para um racionamento, talvez para as tarefas, podia ser para um monte de coisas. Mas isso não prova, de jeito nenhum, que se trata do sorteio, para saber quem é que seria o último homem que deveria se suicidar. Incessantes combates, disputas internas por poder. A Terra Santa é definitivamente o lugar de todas as batalhas. Dramas que frequentemente acabam em sangue. Em pleno deserto ou em uma pequena vila, essas histórias violentas chegam até nós cercadas de mistérios, como a desta gruta, que acabou se tornando milagrosa.
Belém. Uma cidade de 30 mil habitantes localizada na Cisjordânia, a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Cidade que dispensa a apresentação desde que se tornou cenário de um evento que mudou o curso da história há pouco menos de 2000 anos. O nascimento de Jesus. Nessa região existe uma infinidade de grutas, uma delas de suma importância aos cristãos, a Gruta do Leite, uma caverna de características impressionantes. Estamos aqui no coração da gruta, em um espaço muito calmo, reservado, num dos lugares mais bonitos dessa gruta, e a cor dessa rocha é peculiar. Para tentar entender a origem dessa rocha de um branco imaculado e a fascinação que ela exerce até os dias de hoje, é preciso regressar até o ano zero. A cor branca dessa pedra nos conta um dos episódios da história da infância de Jesus. Episódio que não foi relatado nos textos do Evangelho. Episódio crucial na vida de Jesus, que jamais constou nas Escrituras. Um silêncio que aumenta ainda mais o mistério. A história conta que Herodes o Grande, rei dos judeus, foi avisado pelos reis magos do nascimento de Jesus, uma criança que era considerado o futuro rei dos judeus. Herodes ficou furioso de saber do nascimento dessa criança que tinha potencial de ameaçar seu poder. Herodes o Grande decidiu eliminar as crianças de Belém e dos territórios vizinhos para não ter concorrente à sua coroa. O que a gente vai chamar mais tarde de um massacre dos inocentes foi, de fato, o massacre de crianças entre 0 e 2 anos, as crianças de Belém. José, o pai de Jesus, foi prevenido por um anjo do perigo que corria seu filho. Ele precisava salvá-lo da fúria vingativa e assassina de Herodes. Ele decide então levar Maria e Jesus para um lugar mais seguro. É o que chamamos, na verdade, de a fuga do Egito. E é aqui que a nossa história começa. Cruel e sem piedade, os soldados de Herodes instauram um clima de pânico na população. E na correria da fuga, Maria encontra um refúgio para dar de mamar a Jesus. Ela chega nessa gruta e, enquanto amamentava Jesus, ela deixa cair uma gota de leite no chão dessa gruta. Uma história que nos pareceria anedótica, mas está muito longe disso. Essa gota de leite que cai no chão da gruta vai mudar a natureza dessa pedra e a pedra se torna milagrosamente branca. A partir daí, o status da gruta mudará completamente. A começar pela imagem de Maria amamentando e a de Jesus que se alimenta. Na religião cristã, nós temos duas formas de natureza em relação a Jesus: a natureza humana e a natureza divina. O culto que vai se desenvolver em volta da pessoa de Maria, a mãe de Jesus, vai reforçar a dimensão humana de Cristo. O enfoque sobre a maternidade em si e o ato de amamentar de Maria é um elemento que vai aumentar essa ideia de um Jesus de fato homem, Deus humano. Precisaremos, no entanto, esperar até o século XII para que Maria se torne o objeto de um verdadeiro culto criado pelos cristãos. E logo que os irmãos franciscanos chegam a Belém, eles se interessam de cara pela Gruta do Leite. Os franciscanos receberam do Papa a missão de vir à Terra Santa para liderar, proteger e ocupar os lugares santos. E é assim então que, em 1375, eles conseguiram ganhar a guarda da... A leste de Jerusalém fica o Monte das Oliveiras, ponto mais alto da cidade, mas sobretudo um lugar importante para as três grandes religiões monoteístas. Ali encontramos para o judaísmo o maior e mais velho cemitério. Para o cristianismo, a Basílica de Getsemane. E para o Islã, a Mesquita da Ascensão. Uma construção pequena no tamanho, mas gigantesca pelo que representa. Uma mesquita singular que acolhe tanto os muçulmanos quanto os cristãos. Como é possível? Como a Mesquita da Ascensão conseguiu reunir a comunidade que sempre teve dificuldade de conviver em Jerusalém? É só mais um dos mistérios desse lugar. Mistérios que devem muito a esta rocha, objeto de todos os devotos. Mergulho a um lugar de culto enigmático. No Monte das Oliveiras, em pleno bairro muçulmano, na frente da antiga cidade, há uma modesta construção.
um lugar consagrado para a religião muçulmana. De cara, quando a gente olha para ela, tem todas as características de uma mesquita. A cúpula no teto, que parece com as cúpulas de muitos prédios que estão ligados ao Islã. A forma das paredes também é o minarete, que conta pra gente que estamos sim num templo muçulmano. A mesquita no bairro muçulmano não tem nada de impressionante, a priori. Parece que tudo vai de acordo com a regra do Islã, inclusive seu interior. A gente se deparou com um lugar circular e estreito, desnudado de toda a iconografia, o que corresponde exatamente aos princípios do Islã e que proíbe toda forma de representação. Atrás de mim aqui, vemos 3 pequenas aberturas que chamamos em árabe de mihrab e que nos mostra a direção da Meca. Ainda assim, essa mesquita é intrigante mais do que aparenta. A começar pela presença de cristãos que vêm aqui rezar em pequenos grupos e da ocorrência de uma cerimônia espetacular. Bom, um dia por ano, uma vez por ano, esse lugar muçulmano se torna cristão. Diferentes comunidades cristãs têm o direito de celebrar, durante 2 noites e um dia, a festa da Ascensão. É um evento singular, um lugar singular, porque é o único lugar onde os muçulmanos permitem celebrar aqui uma festa cristã. E não confie em sua aparência modesta. A Mesquita da Ascensão é, na realidade, uma das construções religiosas mais importantes de Jerusalém. A razão está ligada à história de Jesus. Olha, vai sair daqui um episódio da mais alta importância, talvez o segundo episódio mais importante depois da sua ressurreição. Para entender exatamente o que aconteceu nesse lugar, precisamos voltar ao ano de 33, a época de Jesus, a época onde ele foi, no caso, crucificado durante a Páscoa judaica. Depois que Jesus ressuscita e durante 40 dias, ele difunde seus ensinamentos junto a seus discípulos. Ao final desses 40 dias, ele tem tempo de se despedir, de certa maneira. E é então que Jesus vai desaparecer. Seus pés saem do chão. Bom, então Jesus flutua até o céu em uma nuvem, segundo o Evangelho de Lucas e de Marcos. Essa passagem na qual Jesus sobe aos céus é muito conhecida por todos os cristãos. É a Ascensão. E é precisamente sob o Monte das Oliveiras que essa passagem se deu, o que confere ao local uma importância crucial. Ainda mais porque existiria uma prova. Olha, aqui estaria marcado o pé de Jesus em cima da rocha no momento em que ele foi chamado por Deus. É um tipo de rastro de pegada que tem um formato de um pé que meio que funciona como um ponto de apoio, de impulso. É, de fato, uma captura, quase uma fotografia da elevação mítica de Cristo. A última pegada do pé de Jesus sob a terra antes de sua ascensão ao céu. Aqui está o que suscita a fé dos cristãos. E é por essa razão que foi construído aqui esse edifício religioso. Mas um mistério ainda segue. Por que sua pegada se encontra dentro de uma mesquita? Olha, se você for bem atento e prestar atenção no que tem atrás aqui da gente, você vai encontrar uma linguagem arquitetônica cristã. Por exemplo, os arcos e as marquises coríntias que vemos em muitas construções cristãs. A coluna, os pilares, tem também essa estrutura do prédio aqui que a gente costuma ver muito nas igrejas, né? Nós vemos também aqui elementos no estilo romano. Antes de ser uma mesquita, a Ascensão era na verdade uma capela que remonta às cruzadas. Se a gente encontrar elementos que pertencem a essa arquitetura cristã, é porque esse prédio foi construído na época das cruzadas, no século XII. Um domínio cristão que durou pouco. Em 1187, o sultão muçulmano Saladin toma Jerusalém e declara os lugares santos do Monte das Oliveiras propriedade do Islã. Bom, para afirmar a sua notoriedade, Saladin decide, aqui, sobre o local da Capela da Ascensão, construir uma pequena doma para fechar essa torre que era aberta ao céu para simbolizar a ascensão. E é por essa razão que hoje temos elementos que nos lembram mais as características ligadas ao islamismo, misturadas também às características cristãs.
É então, ao fim do século XII, sob a autoridade de Saladin, que a Capela da Ascensão foi definitivamente convertida em mesquita. Mas o mistério ainda está longe de ser revelado. Por que os muçulmanos teriam preservado a pegada de Jesus? Tem que lembrar, é claro, que Jesus, Issa, em árabe, é um dos profetas do Islã. Issa é um profeta importante, aliás, essencial. É natural que os muçulmanos quisessem preservar o lugar. Eles, então, ergueram essa mesquita no mesmo lugar, na capela que celebrava a Ascensão. Assim, a Ascensão é um episódio que os muçulmanos conhecem bem, mesmo se a versão contada no Corão seja diferente. Sobre a ascensão de Jesus, nós temos um episódio similar, que é contado pelo profeta Maomé, em que ele diz que ele vai, assim, ser também puxado, varrido, e vai fazer uma viagem noturna. Na verdade, é uma viagem instantânea, em uma noite, entre Meca e Jerusalém. A importância de Jesus no Corão nos permite, então, entender o respeito dos muçulmanos em relação a este lugar santo que é cristão em sua origem. Mas ainda assim, não podemos deixar de nos perguntar: por que um lugar tão cheio de simbologia, que contém uma enorme importância aos olhos cristãos, é tão humilde e tão modesto? Na verdade, isso não foi sempre assim. A Ascensão, como lugar de culto cristão, foi glorificada desde a época de Constantino, pela tradição cristã. Constantino, o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, decide, desde o século IV, de glorificar a ascensão milagrosa de Jesus com uma igreja à altura de tal episódio. Constantino, nos anos 330, ao mesmo tempo em que ele mandou fazer o Santo Sepulcro, construiu uma basílica monumental. Gente, olha só a base desse pilar, que é, na verdade, a estrutura, a base de uma construção enorme, esplêndida, descrita no 7º século como de tirar o fôlego, simbolizando o esplendor da ascensão. Ela é visível de longe. Isso era muito importante porque, na verdade, é talvez a coisa que mais nos chama a atenção em Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras é o ponto mais alto. Infelizmente, esse monumento colossal e suntuoso foi destruído no século VII, assim que os muçulmanos invadiram o país e saquearam os prédios religiosos. Será então necessário esperar as Cruzadas e Saladin para que uma nova construção se erga no século XII. É por essa razão que ainda hoje os cristãos podem celebrar todo ano, na Páscoa, a Eucaristia bem no centro da mesquita. A Terra Santa é um território de mistério e de lendas, seja em pleno coração de Jerusalém ou nas profundezas do deserto. Dizem que o país é frio, mas que seu sol é quente, como os relatos fascinantes que moldam esse lugar. Em todos os lados, lendas míticas perseguem os visitantes, conferindo ao lugar toda a sua magia. Vemos agora, a somente 40 quilômetros ao norte de Masada, Qumran. É aqui que, em 1946, foram descobertos 900 manuscritos do Mar Morto. Documentos que datam do século I, contemporâneo a Jesus, capazes de conter revelações sobre o fundamento do cristianismo. Mas, durante quase 50 anos, os resultados dos estudos científicos não foram divulgados. Uma espera interminável que despertou todo tipo de rumores. Por que esse silêncio insuportável? Os manuscritos conteriam informações bombásticas? Quem teria interesse em não divulgar seu conteúdo? Em meio a teorias da conspiração em que o Vaticano poderia estar metido, tudo seria apenas uma pequena parte do mistério dos 900 manuscritos de Qumran. Uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX e uma das mais enigmáticas. É na margem do Mar Morto, em pleno deserto, que começa a epopeia dos manuscritos de Qumran. Como suspeitar que esta paisagem repleta de grutas seja palco de uma história enigmática entre lendas e realidade? Uma história que começa com um simples pastor beduíno. O beduíno que estava à procura de sua cabra, que tinha entrado na gruta, jogou uma pedra pela entrada da caverna.
A pedra ricocheteia em alguma coisa e o barulho intriga o beduíno. Ele entrou, viu uma jarra. E viu que dentro da jarra tinha um manuscrito que estava envolto em couro. O pastor antevê então a possibilidade de ganhar um pouco de dinheiro. Mas ele não fazia ideia de que seu achado iria abalar as certezas e convicções estabelecidas há milhares de anos. Ele encontra um comprador na cidade de Belém. O mercador que comprou os manuscritos, os 7 primeiros manuscritos, se chamava Candô. É através de um intermediário que apresentou o manuscrito a diferentes especialistas que a preciosidade desses manuscritos vai enfim ser descoberta. E é assim que a história de Qumran começa. Durante 10 anos se traçará uma incrível caça ao tesouro. Arqueólogos e beduínos exploram todas as grutas da região. São dezenas de cavernas que foram vasculhadas. No total, 900 manuscritos redigidos em grego, hebraico e em árabe foram escavados. Um despojo fenomenal para a grande alegria da equipe de arqueólogos encarregada de estudá-los. Encabeçando, temos o notável Roland de Vaux, o Padre Vaux, que é dominicano e o diretor da Escola Bíblica de Arqueologia Francesa de Jerusalém. Para o padre Roland de Vaux, os documentos levantam infinitas questões. Por que os manuscritos estavam na gruta? Por que colocaram eles lá? Quem os escreveu? Por quê? Em que época? O que esses manuscritos representam para nós? E o que eles podem nos ensinar nos dias de hoje? Primeira constatação: os manuscritos são antigos, muito antigos. A gente sabe que esses manuscritos são mais velhos do que tudo que a gente conhecia até o momento sobre a Bíblia. São os manuscritos mais antigos da Bíblia e do judaísmo. Os escritos datam do século I, logo contemporâneos a Jesus. Essa revelação feita entre 1950 e 51 provoca uma verdadeira onda de choque. Até agora, os primeiros textos hebraicos conhecidos datavam do século XI. Os manuscritos de Qumran nos levam pela primeira vez aos primórdios do cristianismo. Graças a esse manuscrito, retrocedemos cerca de 1000 anos para nos aproximar da época da Bíblia. Dizemos finalmente, já que os manuscritos são contemporâneos a Jesus, quem sabe a gente saiba mais dessa figura, dos seus apóstolos e sobre o nascimento do cristianismo.